Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista de hoje está tratando deste tema, ainda da Operação G7. E eu recebo aqui para fazer uma análise política o professor doutor Nilson Euclides, cientista e analista político, professor da Universidade Federal do Acre, autor, escritor e um dos pensadores da política do nosso estado. Professor Nilson Euclides, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem, professor? Tudo bem, você? Tudo jóia. Professor, revista Veja, com reportagem falando do escândalo da Operação G7, notas para cá, notas para lá, a oposição fazendo também o seu papel, lavando a escadaria do Palácio, apesar de ter sido pífia, com todo o respeito que eu tenho pelas lideranças da oposição, manifestação pífia, mas nós vemos que há os dois lados políticos mais fortes do Estado, cada um se pronunciando a respeito deste fato, talvez um dos fatos mais marcantes da nossa política nos últimos 10 anos. Professor Nilson Euclides, depois da poeira baixar um pouco, não sei se vai levantar de novo, mas como o senhor tem avaliado este momento? Primeiro, para o governo do Estado. Eu continuo dentro da mesma linha. A gente teve aqui um bate-papo cerca de 11 dias atrás, assim que deflagrou a operação, e o resultado, é claro, é negativo para o governo. Tanto é que o governo se mobiliza a todo tempo, tem toda uma equipe aí em redes sociais, e os seus secretários têm se pronunciado, o próprio governador tem se pronunciado, as suas lideranças na Assembleia, nem sempre da forma mais positiva, às vezes confundindo um pouco as coisas, mas enfim, o governo está trabalhando para que isso não atinja a imagem do governador, que eu acho que o objetivo principal é esse. Quer dizer, o governador precisa ser preservado nesse momento, até porque o debate eleitoral já começou, quer dizer, foi a Operação G7 antecipou muito mais, quer dizer, aquela coisa que já vinha sendo gestada, agora já a eleição 2014 já está colocada na rua, e é claro, o governo tem tentado tratar de maneira, dentro daquilo que ele pode fazer, né? É claro que à medida que as informações vão sendo publicizadas, tem algumas coisas que fica difícil o governo explicar, mesmo com todo o empenho do seu secretariado, existem muitas coisas estranhas nesses contratos, quer dizer, há um grupo de empresas que estão sempre, são sempre as mesmas pessoas, quer dizer, existem ligações com pessoas que fazem parte desse grupo que governa o Estado já há cerca de 2 décadas, quer dizer, então existem algumas coisas que o governo vai ter trabalho para se explicar, mas ele tem tempo, né? Tem tempo, está trabalhando nisso. Agora, é muito cedo ainda para a gente falar, por exemplo, do impacto eleitoral dessa operação. Eu acho que a gente precisa ter muita cautela nesse momento. Eu acho que existem dos dois lados. Por um lado, tem uma oposição que quer ver o governo sangrar, o que é natural, a oposição está fazendo o papel dela. Do outro lado, tem o governo que está tentando estancar, né? Tentando fazer o curativo, estancar o sangue, preservar a imagem do governador e fazer com que esse episódio seja um episódio de um mal-entendido, de uma operação equivocada da Polícia Federal. Mas há indícios fortes de que, se não o maior, digamos, caso de corrupção, como alguns estão falando, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse discurso político não deve contaminar, e não vai contaminar, porque a Polícia Federal é uma polícia republicana e vai tratar esse assunto dentro dos limites que lhe é imposto. A polícia cumpre ordens. Cumpre ordens. Então eu acredito que esse debate, a parte do debate político, eu acredito que o final das investigações pode dar ao governador Tião Viana digamos, um certificado de que comprove o discurso de honestidade que o governo vem fazendo, do qual eu não vou entrar no mérito para discutir, eu acho que isso aí é papel da oposição e do governo, nós não vamos entrar nesse mérito. Ou, se no final das investigações, se ficar provado que há realmente alguma coisa não muito republicana, não muito, digamos, legal, aí o governo terá sérios problemas. Alguns setores do governo afirmam com todas as letras que a operação foi demasiadamente midiática, que o recurso da prisão dos secretários, principalmente, dos empresários, que têm residência fixa, etc., 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 cumprem aqueles requisitos, enfim, foi uma atitude extremada da polícia, referendada pela desembargadora que concedeu a ordem de prisão. O que o senhor pensa disso? Foi extremado? Foi midiático demais, ou é normal que um fato desse chame a atenção? Não, primeiro, quando você coloca na cadeia secretários de Estado de um governo que administra o Estado há coisa de um quarto mandato... 14 anos.
É claro que é midiático, é impossível você controlar isso. Agora, do outro lado é o seguinte, eu não vou entrar no mérito aqui, eu acho que nenhum juiz, em sua consciência, vai ordenar a prisão de alguém que não, desde que esse processo, essa operação não tivesse fortes indícios. É claro que o governo cumpre o papel dele, os secretários, os companheiros cumprem o papel e fazem o discurso de que isso poderia ter sido evitado. Agora, a questão é a seguinte, é uma decisão judicial. Decisão judicial, a Polícia Federal investigou, colheu provas, indícios fortes de que havia problemas de corrupção, entregou para a juíza julgou necessária a prisão. Agora, é claro, eu não vou entrar aqui no mérito jurídico, mas não dá para você pensar um secretário de Estado, desde que haja uma ligação, como a Polícia Federal tem apresentado as questões das escutas, não dá para você entrar com um processo desse e deixar uma autoridade que detém poder dentro do Estado, né, fora do circuito, porque ele tem poder político. Quer dizer, então aí não é só questão de porque mora aqui, porque é casado, porque é aquele... Isso não tem nada a ver. O cara tem poder, são secretários de Estado. Por isso é prisão preventiva. Por isso que é o juiz, eu acho que ela vai nessa linha. Agora a questão de se está se cometendo injustiça ou não, eu acho que para o bem da investigação, a juíza achou por melhor mantê-los afastados para que a Polícia Federal possa ouvir. Olha, nós estamos falando de mais de 20 pessoas que serão ouvidas ainda. Quer dizer, essas pessoas precisam estar fora do circuito. Exato. Não tem a menor possibilidade de você seguir uma investigação. Eu vejo assim. E a mobilização da oposição em cima do tema? As mobilizações, por exemplo, lavagem da escadaria do Palácio, artigo de um, fala de outro. Nós também concedemos espaços aqui no Gazeta Entrevista, tanto para Tião Bocalon quanto para o senador Sérgio Petecão. A oposição está tirando realmente aquele proveito que deveria tirar desta situação, professor? Não, eu acho que ainda, por exemplo, mobilizar 2, 3 dias depois da operação, eu acho equivocado. Eu acho que foi um erro. Aquela lavagem lá. Aquilo eu acho que foi um ato movido pela emoção. Mico. Eu acho que, dentro desse contexto, foi um mico, porque era necessário se aguardar um pouco mais, que a população tivesse conhecimento das informações. Até porque uma liderança da oposição, eu, claro, liguei e disse, por que vocês só levaram 100 pessoas? Não, porque talvez a gente esperasse que o povo se mobilizasse mais e ninguém se mobilizou. Outro disse, não, porque um deputado prometeu dar 30 litros de diesel para pegar uma pessoa e ninguém foi. Ou seja, não houve mobilização. É porque há pouca informação ainda. A operação tinha recém começado, quer dizer, divulgada. E eu acho que a oposição poderia ter esperado um tempo maior, verificado os caminhos que a investigação tomou, e aí sim entrar num processo de organização, de mobilização. Eu acho que foi precipitado, não há a menor dúvida disso. Agora, essa questão que envolve também os servidores do Estado. Uma questão muito séria. Em Brasília, nós vemos já a nossa bancada se mobilizando, né? Contra essa demissão. Mas eu já ouvi também hoje, no Facebook da vereadora Eliane Sanzica, ela dando uma opinião dela. Ela diz o seguinte, olha, eu sou a favor de um plano de demissão voluntária, porque uma hora os recursos vão acabar, e de um concurso público para esses servidores, aberto, para quem quiser participar. Ou seja, e essa situação, professor? Porque uma hora os recursos vão acabar. E aí, como é que fica? Eu estava lendo na internet recentemente que a deputada Perpétua disse que tem uma PEC 54 que trata justamente dessa questão, desse problema que não é só do Acre, né? O Acre está vivendo hoje, mas Rondônia já viveu isso, resolveu dar... quer dizer, agora, eu acho o seguinte, eu acho que o governo precisa usar uma estratégia. Eu não vejo nenhuma possibilidade. Eu não sou jurista de formação, mas as informações que a gente tem é a decisão do STF. Então eu acho que o governo última instância. O governo precisa pensar o seguinte, uma estratégia de preencher esses funcionários, que na sua grande maioria prestam serviços importantes dentro do governo, e agora a gente tem que ver, eu vou aqui separar, as pessoas talvez possam até não entender. Mas a gente precisa tirar um pouco. Primeira coisa que precisa fazer, essa discussão ela tem que sair dessa questão partidária. Ela não pode ser partidarizada, como estão fazendo. Tanto a oposição quanto o governo, usando isso como instrumentos. Então a gente precisa esquecer isso. Vamos, do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista constitucional. Existem 11 mil funcionários que estão trabalhando de forma ilegal. Tá? Não vou discutir aqui, são pessoas. Para mim, são pessoas que têm um número de CPF. Não me interessa se são donas de casa, pai de família, isso não me interessa, se são negros, brancos, asiáticos, não me interessa. Do ponto de vista legal,
da burocracia, essas pessoas estão ocupando cargos de forma ilegal. Então, aonde as pessoas veem crise, eu vejo oportunidade. Eu acho que o governo tem uma grande oportunidade de sinalizar para a sociedade de que, diante das circunstâncias e diante da situação de ilegalidade, o governo se propõe o quê? A criar uma estratégia para que essas pessoas possam se preparar, né, para um concurso que vai, com certeza, inserir dentro da máquina pública pessoas mais qualificadas, porque nós temos um contingente de jovens aí, é o que eu estou te dizendo. Se 11 mil pessoas enxergam isso como crise, tem umas 25 mil que enxergam como uma grande oportunidade. E eu acho que, do ponto de vista pragmático, real, o gestor público precisa pensar o seguinte: ele pode agir motivado de forma emocional, ou seja, pela ética da convicção, como diria o Weber, né? E aí a gente vai considerar essa questão sentimental, ou agir pela ética da responsabilidade. Esta é uma decisão que o gestor, no caso o governador Tião Viana e as suas lideranças, terá que usar a ética da responsabilidade. Ou seja, se há uma ilegalidade, o governo tem que cumprir a lei. Esses manifestos e esses movimentos do tipo, vamos... Lutar pela manutenção. Lutar pela manutenção e vamos a desobediência às leis. Judicial. Eu acho que isso aí é bobagem. Não Tem gente utilizando isso só como isso retórica. E é irresponsável. E os funcionários têm que ficar atentos, porque tem muito político querendo tomar proveito disso. Eu acho que é uma coisa irresponsável. Eu acho que as pessoas precisam se preparar, porque eu já vi algumas pessoas do governo falar de que o que sinaliza pode não ser o pior dos mundos, mas está muito longe daquilo que o governo gostaria que acontecesse. Ou seja, haverá demissão, sim. Quem ocupará esses cargos serão pessoas que passarão pelo crivo da meritocracia. Vamos lá. Silêncio dos deputados federais da Frente Popular. Cibá Machado, Taumaturgo Lima, Perpétuo Almeida e Henrique Afonso não se pronunciaram a favor do governador Tião Viana, utilizando a tribuna da Câmara, ou utilizando o grande expediente, ou utilizando mesmo seus canais, porque eles são parlamentares, não se pronunciaram sobre essa operação. Isso é grave, na sua opinião? Sim, mostra que não há uma coesão. Não é? A principal liderança do PT é Jorge Viana. Jorge Viana, sim, que os senadores falaram. Os senadores foram lá, o Jorge e Aníbal. E Aníbal foram lá, fizeram o papel dele. Posso até não concordar com a posição do senador, mas ele cumpriu o papel de defender o seu governo, defender as pessoas que lhe são caras. Com relação aos outros companheiros, eu acho que na política essa questão de sobrevivência. As pessoas, até onde vai isso? Quem é que está comprometido ou não? E aí preferem se preservar num primeiro momento e, quem sabe, aguardar um desenrolar mais positivo para assim, então, tomar posição. Mas, de qualquer maneira, fica mal para um grupo que se autodenomina coeso, que está envolvido dentro de um projeto. Eu acho que aí o que ficou valendo mais é o projeto pessoal de cada um. Quer dizer, nós estamos pensando em 2014. 2014, sem dúvida. Professor, e a repercussão da matéria da revista Veja, que traz como tema o mau pastor, se referindo, inclusive, à questão do G7 e fazendo referência ao programa do governador Tião Viana de trazer ovelhas para o Acre. O senhor acha que isso também traz uma repercussão negativa e até que ponto? Não, claro, uma reportagem de 2 páginas na revista Veja, mesmo a Veja tendo seus adeptos ou não adeptos, ela sempre é negativa. Ninguém quer ser reportagem da Veja. A gente precisa tomar cuidado também, eu vejo principalmente aquela militância mais apaixonada de desqualificar a reportagem. Eu tenho uma opção de reservas com relação à revista Veja, mas a gente não pode esquecer que foram nas páginas da Veja que ocorreram grandes investigações que chegaram, inclusive, à punição. CPI dos Correios. Exatamente. Mensalão. Mensalão, quer dizer, então a gente precisa dividir. Eu não li a reportagem Revista toda. Veja foi a revista que apresentou vários escândalos no início do governo Dilma como ministra, e Dilma demitiu, sumariamente. Exatamente, aí é que está. Então a gente não pode nem, digamos, exaltar a reportagem, que pode ter cometido exageros aqui e acolá. Mas também já cometeu exageros, a Veja. Já cometeu exageros. Sim, mas a gente também não pode tirar a essência do debate. O que está se questionando ali. Algumas coisas que estão colocadas ali são coisas do conhecimento público, inclusive. Que vieram à tona agora com a questão da G7, da operação. O senhor acha que esse prejuízo, ou, enfim, o governo trazendo suas justificativas, apresentando suas provas, como ainda há pouco trouxeram aqui,
a doutora Márcia Regina e o secretário Nilson Mourão. A soma final disso tudo será vista quando? Somente nas eleições ou antes disso, nas pesquisas, o eleitor e o cidadão vão poder ter uma percepção do resultado disso tudo, professor? Olha, duas coisas que precisam ser separadas. Primeiro, o governador Tião Viana ainda detém uma grande liderança no eleitorado acriano. Isso é indiscutível, não adianta a gente ficar tentar, como a oposição às vezes tenta fazer. Esse é um episódio que pode macular a imagem do governador? Pode. Mas até o presente momento a gente não tem nenhum dado concreto de que isso ocorreu. Preciso esperar, por exemplo, algum tempo aí para a gente fazer uma rodada de pesquisa para ver se isso teve algum impacto eleitoral. Num primeiro momento, eu acho que isso ainda não ocorreu, essa avaliação que eu faço. Eu posso ser desmentido daqui a um mês com uma pesquisa que indique uma situação... Uma queda na popularidade. Uma queda na popularidade. Nesse primeiro momento, eu acho que o governador ainda detém uma liderança no eleitorado acriano, o que significa que a oposição precisa trabalhar muito ainda, se quiser levar 2014. E segundo, aí eu acho que o governo comete um erro. Porque há muita defesa, mas eu não sei, você entrevistou alguém aqui que está diretamente ligado ao DEPASA ou à Secretaria de Obras? Até o momento não. Então eu acho que o governo comete um erro estratégico, mais um, segundo que eu aponto. Primeiro foi não ter pedido a exoneração dos que estão envolvidos. Não cabe o discurso da injustiça, me desculpe. Os caras estão presos há 11 dias, inclusive foi negado uma liminar do habeas corpus. Então, quer dizer, existem fortes indícios. Se eles provarem a inocência lá na frente, o governo não haverá problema nenhum. Será até tido como um governo que agiu certo. Porque é afastar num primeiro momento, que se existe suspeita de corrupção, você tem de afastar o gestor público. Isso aí, a presidenta Dilma já deu exemplo disso. Não é? O governador Tião Viana deveria ter seguido o exemplo. Mas enfim, é uma decisão pessoal dele. A gente tem que respeitar. Eu respeito. Agora, ele pode estar cometendo um erro estratégico, isso aí quem vai dizer é lá na frente. Agora, com relação ao governo não aparecer, não apresentar aqui pessoas que estejam dentro da estrutura, que coordenam, que comandam, que fiscalizam as obras do Russo do Povo, que é o cerne da questão. Ninguém veio se posicionar de forma técnica. Eu acho que comete um equívoco quando manda lideranças ou secretários que não têm o conhecimento técnico. Eu me recuso, por exemplo, a discutir tecnicamente a questão da operação. Eu acho que a Polícia Federal não foi investigar somente com policiais. Ela deve ter levado o técnico, o engenheiro, quer dizer, para fazer as medições. Ninguém é louco de montar um processo de 1 ano e meio, quase 2 anos, sem fazer essas devidas apurações. Agora, o governo precisava trazer alguém a público, não o secretário, de Gabinete Civil ou o secretário de Direitos Humanos, mas uma pessoa técnica, que esteja à frente, que traga as planilhas e olha, em Tarauacá foi pago 1,5 milhão, um exemplo, porque foi asfaltado tantos quilômetros de rua, foi pago cada metro quadrado, o serviço que foi executado foi A, B, C ou D. Pessoas que detêm um conhecimento técnico que eu não detenho, que você não detém, que a oposição não detém, para mostrar, e aí sim o governo sinaliza de que uma possível desqualificação da investigação, que é o que o governo está tentando fazer da Polícia Federal. Mas desqualificar uma investigação da Polícia Federal requer dados técnicos precisos. O governo ainda não fez isso. Gente, eu conversei aqui com o professor Nilson Euclides, analista, cientista político, escritor e também uma das importantes lideranças no cenário da ciência política do nosso Estado, dos pensadores. Professor, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez ao programa. Obrigado. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração. E amanhã tem mais. Até lá.